E aí, beleza? Na noite de ontem eu peguei o ranking lenda no Hearthstone pela primeira vez e eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando o que eu fiz de diferente para conseguir alcançar esse ranking que eu nunca tinha alcançado antes. Beleza? Vamos lá! Então, eu jogo Hearthstone desde 2014, lógico que eu não joguei direto desde o lançamento, eu parei várias vezes, fiquei vários anos sem jogar, mas eu sempre volto, fico um tempo fora, volto a jogar porque eu gosto bastante desse jogo. E recentemente eu voltei a jogar. Apesar de eu gostar dos outros modos de jogo, a Arena, o Battlegrounds, que é mais recente, eu gosto bastante também, o meu modo favorito é o ranqueado mesmo. Mas eu nunca tinha conseguido pegar a lenda. Até então, o ranking mais alto que eu tinha alcançado é o antigo ranking 5, né, no antigo sistema de ranqueamento do jogo, que ia do ranking 25 até o lenda, né? Não tinha essa divisão de ouro, prata, do jeito que é na maioria dos jogos e hoje é no Hearthstone. E agora voltando a jogar, eu tava com vontade de jogar de Paladino, que era a classe que eu tava quase chegando a 500 vitórias para pegar o Herói Dourado. Então eu escolhi um deck bom de Paladino, que eu tivesse pó suficiente para criar um deck completo. E fui jogar. Eu sou um jogador que nunca gastei nenhum centavo no Hearthstone. Nada contra quem gasta, se é uma diversão, se faz sentido pra você, eu não sou contra quem gasta. Eu só escolhi não gastar nenhum dinheiro desse jogo e nunca gastei mesmo. Mas eu jogo faz tempo e sempre que eu estive jogando, eu sempre gostei de fazer as quests. Então eu sempre fui comprando pacotes e sempre tive um pozinho guardado ali. Eu tinha bastante pó, eu tinha mais ou menos uns 4 mil de pó agora que eu voltei a jogar. E eu nunca fui de ficar desencantando cartas que eu achava que não era boa, eu só desencantava mesmo as repetidas. Então, para montar um deck agora do modo Wild, por exemplo, eu tinha várias cartas lá que se eu tivesse desencantado eu não teria. Então por isso que eu peguei lenda no modo Wild, porque como eu jogo sem gastar nada, é um pouco mais difícil você acompanhar o Standard, né, o padrão, porque é um meta que muda muito, né, então tipo, para você ter os decks ali, uma variedade maior de decks, você precisa ali estar jogando sempre, ou então acabar gastando dinheiro. Como eu não estava jogando e voltei agora, o padrão para mim não funcionava. Eu voltei exatamente por causa do modo Classic, porque é um meta que se apresentou que não vai mudar nunca, então é um bom meta. Eu tenho bastante cartas do Classic, porque na época eu jogava bastante, mas como eu peguei um deck de Paladino que eu gostei bastante de jogar, eu acabei me divertindo mais jogando no próprio modo Wild, que antes eu não gostava muito, e segui com ele. E aí eu tava jogando de Odd Paladin, né, ou Paladino Ímpar, né. Hoje, segundo o Tempo Storm, né, que é esse site aqui que mostra o meta atualizado do Hearthstone, no modo Wild ele nem é o melhor deck de Paladino, né. O melhor deck de Paladino atualmente é esse Hand Buff Paladin aqui. O Odd Paladin aqui tá no Tier 2, mas é um deck sim muito forte, tá junto aqui com outros decks muito fortes, né? O Reno Priest, Secret Mage, Pirate Warrior. Então o Odd Paladin sim é um deck muito forte. E aí eu fui jogando e conhecendo esse novo sistema de ranking do Hearthstone, que agora tá mais parecido com o que os outros jogos são, né? Então em cada um desses níveis aqui tem 10 rankings para você alcançar. Então antes eram 25 níveis, agora são 50, né? Mas em compensação todos os níveis têm 3 estrelas, né? Então dá meio que quase que na mesma. Só que eu acredito que nesse sistema atual de ranqueamento do Hearthstone ficou um pouquinho mais fácil pegar a lenda do que antigamente, porque a dificuldade do jogo está ali a partir no antigo ranking 5, né? E aqui no sistema atual tá a partir do Diamante 5, que é os rankings finais para você alcançar a lenda, e eles não tem mais aquele win streak, que é aquele bônus de estrela que você tem. Se tivesse um win streak nesses níveis finais, eu teria pegado lenda muito antes, porque eu tive noites muito boas aqui, com várias vitórias seguidas. Se tivesse um win streak, eu tinha pegado lenda com certeza. Só que no antigo sistema de ranqueamento, do ranking 5 até o lenda, eram 25 estrelas, porque eram 5 estrelas em cada um dos 5 níveis. Aqui são 3 estrelas, então são 15, são 10 estrelas a menos sem o streak, então isso faz ficar levemente mais fácil, mas isso não quer dizer que é fácil, foi bem difícil pegar a lenda. E nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu fiz diferente, algumas dicas que funcionaram pra mim e podem funcionar pra você caso você esteja nessa meta aí de pegar a lenda também. Bom, a primeira dica que eu dou é você usar o Hearthstone Deck Tracker, que é aquele addon que você instala no seu computador e ele coloca aquele deckzinho do lado, ele coloca o seu deck ali do lado e vai mostrando as cartas do adversário. É uma coisa que todos os streamers usam e realmente ajuda bastante. Primeiro porque você vê o seu deck relacionado ali no cantinho e não ter ele só na sua cabeça ajuda, porque em alguns momentos você tá precisando de uma carta ali, você às vezes se esqueceu se você já comprou 2 ou não, então você vê ali a relação das suas cartas, quais que você já comprou, quais que você vai comprar, isso é bom.
Ali embaixo ele mostra o número de cartas que você tem na sua mão, então você não precisa ficar contando, sabe? Quando você tá com 9 cartas, você não vai ficar com a mão cheia. Ou no meu caso, que eu jogo de Paladino, eu tenho aqui um Divine Favor no deck. É sempre bom ver quantas cartas eu tenho a menos que o meu adversário, pra ver quantas que eu vou comprar com o Divine Favor, então eu não preciso ficar contando, né? Ali ele já mostra quantos o adversário tem na mão, quantos eu tenho. Isso aí ajuda bastante. Ele também dá aquela ajuda na hora dos segredos, né? Ele mostra a relação de, por exemplo, um mage joga um segredo. Ele mostra ali a relação de todos os segredos do mage. Aí conforme você faz uma ação, por exemplo, joguei um minion na mesa e o segredo não ativou, então ele já apaga todos os segredos que ativariam quando eu jogo um minion na mesa. Fica mais fácil para você imaginar qual que é o segredo que o mage tá usando, então isso aí te ajuda, né? O Hearthstone Deck Tracker ele não vai pegar a lenda pra você sozinho, você que vai ter que pegar, mas ele dá uma ajudinha que realmente ajuda e tipo, fez diferença pra mim. Mas uma das coisas que ele mais fez diferença pra mim foi nisso aqui, ó, nessa relação que ele mostra pra mim, porque ele te dá dados do deck que você tá jogando. Eu comecei a traquear o meu deck aqui, o Odd Paladin, assim que eu peguei Diamante 5. Essas foram as partidas que eu fiz até pegar a lenda depois que eu peguei Diamante 5. Eu fiquei aqui com 63% de win rate, 49 vitórias, 29 derrotas. Ele mostra aqui, ó, quais as classes. Então, ó, aqui já tem uma informação importante. A classe que eu mais enfrentei nesse tier ali do Diamante 5 até o Lenda foi Mage. Então é Secret Mage e aquele OTK Mage lá que te mata num turno só. E aí tava sendo uma bad matchup pra mim, porque o Mage tem muita limpeza de board e o meu deck, o Odd Paladino, ele é um deck de construir board, né? De encher a board, de colocar muitos minions. E o Paladino, ele não tem limpeza de board com spells. O Paladino não tem tipo um Flame Strike. E ele só tem um Consecration lá que ninguém usa. Então, eu domino a board com os meus minions. Então, quando eu tô enfrentando um deck tipo Mage, que limpa a board com facilidade, eu perco a board pra ele, já era, não tem mais volta. Então, eu tinha que encontrar uma forma de counterar. Então, isso que é uma informação importante. Aqui você vai ver, você vai conseguir ver as classes que você tá apanhando e você vai ver as classes que você mais enfrenta. Isso ajuda você a counterar o meta, porque para pegar a lenda você precisa estar com um deck que seja realmente bom, não adianta só ser um deck que você gosta, mas o deck é ruim. Então tem que ser um deck que você tenha um win rate positivo, para você ir jogando até o lenda, e um deck que você consiga fazer adaptações para counterar o meta, né? Às vezes o deck é muito bom, só que ele apanha para todos os principais decks que estão no meta, aí você não vai conseguir ter um win rate positivo e não vai pegar a lenda nunca. Então no meu caso aqui, eu tava apanhando muito pra Mage, e Mage é a classe que eu mais enfrento, apanhando muito pra Priest e apanhando muito pra Warlock. E aí vem a segunda dica aqui que eu quero dar pra você, que é adaptar o seu deck pra counterar o meta. Então, como eu disse, tava apanhando de Mage, Warlock e Priest, porque eles têm muita remoção com magia, e eu tava perdendo a minha board e não tinha como voltar pro jogo mais. Por isso que, baseado no que eu tava apanhando e vendo lá o Deck Tracker, eu fiz algumas alterações no meu deck. Por exemplo, coloquei aqui o Loatheb. Quantas vezes eu cansei de ganhar partida que eu encaixei um Loatheb na hora certa e o cara deu até concede. Ele nem quis continuar porque eu travei ele sabia que ele não ia conseguir jogar naquele turno e na volta eu ia dar letal, porque esse deck do Odd Paladino é muito forte mesmo. Eu encho a board, buffo meus minions e dou letal no turno 5, assim, se o cara vacilar. Outra coisa que eu fiz, o Oh My Og, todo mundo usa esse segredo aqui, eu também uso, né? Ele é uma espécie de counter spell do Paladino. Ele não é igual o counter spell que não deixa o cara usar a spell, mas ele faz com que ele tenha que usar uma outra spell de mesmo custo. Então, na grande maioria das vezes vai ser pior pro cara, porque ele vai estar usando uma coisa que ele não queria usar. Raramente acontece de atrapalhar, às vezes ele simplesmente anula. Por exemplo, é um mage que não tem arma equipada e vem uma skill lá de buffar a arma e tipo, não acontece nada. Aí praticamente foi um counter spell. Às vezes acaba até atrapalhando ele, vem uma skill assim de 2 de dano num minion, e aí acaba dando 2 de dano num minion dele matando, e aí às vezes raramente vem uma coisa muito boa que acaba até te atrapalhando, mas na maioria das vezes esse segredo aqui é muito bom. E ele é pra isso, é pra você defender, né? No meu caso aqui, no meu deck especificamente, ele serve pra defender os minions, né? Então eu tô lá construindo minha board, jogo um Oh My Og, o cara vai limpar, não limpa, aí eu volto no outro turno buffando e indo na cara e ganhando a board e ganhando o jogo. E um outro segredo que, olhando sites lá que mostram o deck das pessoas que pegaram lenda com esse mesmo deck, eu vejo que pouca gente usa esse Never Surrender aqui. Quando usa um só. Mas eu, particularmente, na minha experiência pessoal, eu quis colocar 2 porque pra mim funcionou demais. Porque é isso, ele faz mais ou menos o mesmo papel do Oh My Og. Eu coloco meus soldadinhos lá com 1 de 1, entendeu? Aí eu tô, por exemplo, contra um Mage.
Aí eu jogo esse segredo, Never Surrender. Aí o mage vai lá e vai usar aquela spell dele lá que dá 1 de dano em todo mundo e vai limpar minha board. No momento que ele usa essa spell, eu ativo o Never Surrender, todos ficam com mais 2 de dano. E aí ele deu, mas não matou nenhum. Então, várias e várias vezes eu ganhei a board por causa do Never Surrender. Eu sei que o ideal não é ter tantos segredos assim no deck, a não ser que seja um deck de segredos mesmo. Mas na minha experiência pessoal funcionou, 2 Oh My Og, 2 Never Surrender. Eu peguei lenda desse jeito, então funcionou. Exatamente, porque eu adaptei o meta pra counterar as spells, né? É isso, foi a melhor forma que eu encontrei de counterar esses decks que estavam ganhando demais de mim. Esses 4 segredos aqui e o Loateb. Uma outra coisa que me ajudou demais é que quando eu tava ali nas partidas finais eu comecei a gravar as partidas, e isso é bom, porque depois você assiste as partidas que você perdeu e aí você aprende com seus erros. Então teve alguns momentos que eu percebi que eu tendo a jogar muito safe, a não arriscar tanto. E aí eu percebi que algumas partidas eu perdi porque se eu tivesse do cara, o cara não ia ter volta. E aí eu quis trocar e perdi. Eu tinha aqui, ó, por exemplo, 2 Conviction que eu poderia ter buffado meus bichos, mas como eu fiz a conta e vi que não tinha letal, eu acabei não usando, segurar para outro turno e acabei perdendo a oportunidade de face. Então eu percebi que em alguns momentos específicos era melhor com esse deck aqui eu ser mais agressivo do que jogar safe. E isso é bom, porque você minimiza as vezes que você perde por culpa sua, né? Porque no Hearthstone é assim, você pode ser o melhor jogador do mundo, você não vai ganhar todas, vai ter partida que você vai perder mesmo, vai ter partida que é a famosa bad matchup mesmo, é um deck que você tem desvantagem, não tem o que fazer. Por exemplo, 90% das vezes eu perdia pro Xamã de Murloc, porque o Xamã de Murloc ele é um deck parecido com o meu, né? É um deck de minions, só que os buffs do Murloc é um negócio muito mais agressivo do que os buffs que eu dou nos meus soldadinhos. E o Xamã ainda tem Tempestade de Raios que limpa a board. Tem aquele Murloc que dá um de dano em todos os minions quando você joga um outro Murloc. Ainda os caras vão lá e bufa com aquele negócio de Poison, e aí ele mata todos toda vez que ele joga um Murloc. Então, tipo, pra eu ganhar desse Xamã de Murloc, eu sei que é só se eu vier com a mão perfeita e ele vier com a mão ruim. Se for numa situação equilibrada, eu vou perder. Então você não pode se desesperar. Então eu não poderia me desesperar nesse momento. Tem que entender. Hearthstone é muito psicológico também. Então gravar as partidas me ajudou a aprender coisas novas. E eu praticamente só perder quando não tinha como ganhar mesmo. Aquelas partidas que você sabe que você fez de tudo e você perdeu porque você veio com a mão pior, que você não comprou as cartas, ou porque era uma bad matchup. Não porque eu cometi um erro. Minimizar esses erros, assistir depois as derrotas ajuda bastante. E ter isso em mente de não se desesperar quando você perde também. Você entender porque que você perdeu e só tentar manter o win-rate positivo, que uma hora você vai pegar a lenda. E uma última coisa que eu fiz aqui, que não foi proposital, mas acabou me ajudando, eu percebi que me ajudou, mas aí é uma coisa bem pessoal minha, que eu não estava jogando muitas partidas por dia, porque hoje aqui no meu dia a dia, eu moro com a minha mulher, eu não tenho tempo de ficar 3, 4 horas jogando Hearthstone, então eu jogava tipo 1 horinha por dia, no máximo 10 partidas por dia, e eu percebi que isso fez bem pra mim, porque eu sempre jogava com a cabeça fresca, entendeu? Eu sentava aqui, depois de tomar um banho, com a cabeça fresca, jogava 10 partidas, prestando bastante atenção e tal, aí dava meia hora, eu desligava e saía fora, voltava só no outro dia com a cabeça fresca de novo, então isso pra mim, pessoalmente, me ajudou. Porque antes eu jogava mais, eu lembro que aí eu ficava tiltado às vezes, perdi e continuava jogando. Então eu ia jogando de boa e pessoalmente isso pra mim acabou me ajudando. Jogar poucas partidas por dia acabou sendo bom pra mim, funcionou aqui na prática pra mim, talvez funcione pra você também. E aí foi isso, só resumindo, meu caminho até o Lenda foi isso. Eu fui tendo enredos positivos, ó, se eu abrir aqui o Deck Tracker, ó, eu tive um dia ruim aqui, ó, que foi esse dia aqui. Mas no geral você vai ver que não tem muitas derrotas seguidas, são muito mais vitórias seguidas que eu tive, ó. Eu tive dias muito bons aqui, ó, com várias vitórias. Aí eu tive esse dia ruim aqui, ó, 2 dias atrás. Eu tava no ranking 1, aí eu caí pro ranking 3, achei que eu não ia conseguir. Aí eu vim aqui, ó, no dia anterior pensando assim, putz, tô no ranking 3, acho que eu não vou conseguir. Caí do 1 pro 3, acho que não vai rolar. Aí eu tive, ó, várias vitórias seguidas aqui, ó, e só 2 derrotas nesse dia. Foi, tipo, muito bom mesmo. E aí ontem, quando eu peguei lenda, eu comecei no ranking 1 com 0 estrelas. Foi assim o meu dia que eu peguei lenda. Comecei no ranking 1 com 0 estrelas, já empolgado. Falei, hoje o lenda sai. Aí logo na primeira partida eu peguei o Priest metralhadora lá de DK, que ele, tipo, é muito forte esse deck, não consegui ganhar, perdi logo a primeira, já dei aquela desanimada. Caí pro ranking 2, 3 estrelas. Aí depois disso eu não perdi mais. Ganhei, aí fui pro ranking 1, 1 estrela, ganhei mais uma, foi até uma bad matchup contra um Priest, joguei bem. Teve uma contra um Secret Mage, joguei bem, analisando os segredos lá no Deck Tracker, fiz as jogadinhas certinhas pra não perder a board. Quando eu percebi que ele tinha um segredo que limpava a board, eu segurei, não ataquei a face, segurei,
Outro turno eu bufei, ataquei sem perder meus minions e ganhei dessa forma. Na penúltima partida eu peguei um Priest, consegui ganhar. E aí na última partida, que foi essa aqui, veio um Rogue, que é uma das classes, tipo, no Wild todos os decks são muito bons, né? Mas o Rogue acho que é a classe que menos aparece, ó, dá até pra ver aqui, ó. Junto com Arlok, ó, e Demon Hunter, são as classes que menos aparecem. É bem difícil pegar Rogue. E eu não tava tendo tanta dificuldade com Rogue. Até cheguei a perder, porque esse deck que os Rogues usam no Wild é bem forte. É aquele deck que ele buffa a arma. E aí quando a arma volta, ela já vem bufada e com pirata, é bem difícil. Só que acabou sendo até uma partida fácil, foi até bom, porque eu tava com ranking 1, 3 estrelas, aí se eu perdesse nessa eu ia ficar bem desanimado. Mas aí foi uma partida até fácil, eu até gravei essa partida, mas acabou não sendo uma partida tão emocionante, porque realmente ela foi fácil. Eu vou colocar aqui no final do vídeo aqui a partida inteira pra você ver a partida que eu peguei lenda. E é isso, é assim que eu peguei lenda no Hearthstone, foi com Odd Paladin, um deck bem forte, mas no Wild todos os decks são muito fortes, então é isso. No Wild você pode usar um deck muito forte, mas você vai enfrentar decks muito fortes também. Mas tem essa vantagem do meta não mudar tanto, então pra mim funcionou mesmo, nunca tendo gastado dinheiro no Hearthstone. E essas coisas aqui que eu fiz de diferente que acabaram me ajudando e eu consegui finalmente alcançar o ranking lenda aqui no Hearthstone. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe aqui nos comentários a sua experiência, se você já pegou lenda ou não, se você tem dificuldade, qual que é a sua dificuldade, deixe aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou, abraço! Be purged! Reporting for duty. Reporting for duty. Not what I want! Tá. Reporting for duty. Reporting for duty. Evil will be purged. Dois, mano. Quest. Muster. Quest Muster. Aí no próximo turno eu bufo com Quest. Tá. To battle! To battle! Evil will be purged! Reporting for duty. Reporting for duty. Reporting for duty. Seis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de dano. Reporting for duty. Reporting for duty. The battle! The battle! The battle! The battle! The battle! Evil will be purged!
Acho que não tem mais volta pra esse rogue, não. Acabou! Consegui. Me jura, moleque. Aí, ó. Nossa Senhora! É, gente.